Eu tenho uma informação agora também, boa noite, Alexandra Bastos, seja bem-vinda. Uma informação que chega agora, que a cidade de Odessa, a região portuária de Odessa, está com blackout total, tá? É uma informação reiterada de canais tanto russos como ucranianos, que a região de Odessa está com blackout total. Muito provavelmente até em função dos ataques que estão sendo realizados reiteradamente contra a sua infraestrutura aí ao longo do tempo por parte das forças russas. E também a informação que o prédio do SBU atingido pelos russos estaria, segundo os ucranianos, vazio, segundo os russos não estaria vazio, estaria operacional, mas há também notícias que na região de Dnipro estão pedindo doadores de sangue, o que sugere que efetivamente também uma notícia de fontes abertas, mas se confirmada sugere que realmente pessoas foram afetadas nesse ataque. Agora também surge a informação de relatórios turcos que, citando fontes ucranianas, dizendo que o pedido urgente de doação de sangue em Dnepropetrovsk indica que o prédio visado do SBU não estava totalmente vazio e que os ataques russos anteriores na Ucrânia também podem ter sido bem-sucedidos. De acordo com essas informações, e essas informações reporto como sendo de fontes abertas, após o severo ataque com mísseis da Rússia, há alguns dias, helicópteros e aviões da aviação médica voaram de bases polonesas e voltaram ao longo da fronteira ucraniana. Essa é uma informação que precisa ser melhor investigada, porque há muita especulação sobre ataques que tenham atingido oficiais da OTAN, oficiais poloneses, oficiais turcos, e muitas vezes essas informações elas não se confirmam, pelo menos na dimensão em que são dadas, não é? Mas os turcos teriam observado, seguindo aí as fontes abertas, que eventos significativos estão em andamento, demonstrando que o lado russo fortaleceu significativamente sua capacidade de inteligência, resultando em graves perdas entre a OTAN e militares ucranianos. Sobre a OTAN, é o seguinte, muitos canais russos dizem isso, mas a OTAN, tecnicamente, ela não está em guerra com a Rússia. Na prática está, mas tecnicamente não está. Então, eu creio que muitas vezes há um exagero em relação ao fato de dizer que você teve lá britânicos, estadunidenses, turcos ou poloneses atingidos em grande número. Efetivamente, alguns sim foram atingidos. Há provas, inclusive, que alguns foram atingidos. Agora, dizer, como alguns canais dizem, que 500, 10 mil, 20 mil, 50 mil, aí eu acho que é especular. Não estou dizendo que não tenha acontecido, mas é especular. E também a informação bastante consistente, até em função da fala do Nery, que os ucranianos estariam se preparando para atravessar em várias regiões o rio Dnieper, e há uma informação também de redes sociais que em Berislav os russos teriam utilizado armamento bastante letal e destrutivo, aí algumas variações sobre que tipo de armamento teria sido utilizado, e que teria ocasionado ali grandes explosões, um grande número de mortes, em concentrações de tropas ucranianas que estariam em vias de cruzar o Dnieper. A informação que vem dos ucranianos e que vem dos Estados Unidos e que vem de Bruxelas, que vem de seus aliados da OTAN, é que os ucranianos estariam tentando reforçar a contraofensiva, que há quase 2 meses fez praticamente nenhum avanço, com tropas adicionais e, eventualmente, com técnicas adicionais. E eles dizem que há algum sucesso nessa contraofensiva. Muito difícil serem confirmados e aferidos até aqui. Muito difícil serem confirmados e aferidos. O que eu acredito que está melhorando em relação à possibilidade, à disponibilidade dos ucranianos causarem dano na frente russa, é a utilização desses armamentos que foram emprestados agora, que foram fornecidos pela França, pela Grã-Bretanha, pela Dinamarca, pela Finlândia, pela Turquia, que são os mísseis de cruzeiro. Então, isso a gente está vendo no dia a dia. Está vendo no dia a dia. E a análise que o canal faz é que o ponto quente desse conflito nos próximos dias será o Mar Negro, porque os grandes interesses que foram contrariados pelo final do acordo de grãos e que estão muito representados ou muito respaldados na figura do presidente turco Erdogan e no seu entorno, absolutamente não estão conformados com a iniciativa da Rússia de vedar que esse trânsito continue. Eu coloquei no Telegram hoje também o que seria uma abordagem de uma embarcação russa a uma outra embarcação que estaria indo em direção aos portos ucranianos e teria feito ali uma certa comunicação, uma interceptação, perguntando se havia armas, dizendo que os portos ucranianos estão virtualmente inacessíveis.
aí vai dar muito pano para manga. No Mar Negro a coisa vai ficar muito quente. Muita gente diz, mas a Ucrânia não tem marinha, não tem meios, mas tem drones, mais tem, e eu utilizei outro termo, mais tem os mísseis de cruzeiro, mais tem os mísseis antinavio, e esse é um ponto que precisa ser bastante bem observado. E a pergunta da Suzana Castro, que é mais uma vez excelente, obrigado, Leandro, mais uma vez excelente, qual é o meu pensamento sobre as atitudes polonesas? A Polônia pode sim ser utilizada como uma espécie de teste em relação à disposição e à capacidade da Rússia de um enfrentamento maior com a OTAN. Porque os poloneses, eles estão dizendo, ainda hoje, 28 de julho, que eles pensam em, independente da posição da OTAN, atravessar tropas para a região ocidental da Ucrânia. Então, isso pode ser um teste muito grande, inclusive para a disposição da Rússia, para a capacidade da Rússia, para a dimensão do enfrentamento que estaria disposta a Rússia em relação à própria OTAN. Tá? Eu estou observando isso. Suzana, sua pergunta é muito boa. Mais uma vez, uma pergunta muito boa aqui no chat. Tá? É possível que a Polônia ingresse no território ucraniano e é possível que o faça com pequenas tropas, com pequenos contingentes, muito mais com um sentido político de tentativa de aferir a disposição e a capacidade da Rússia, inclusive, de enfrentar essa incursão. Lembrando que se os poloneses fizerem essa incursão e os russos atacarem essas tropas polonesas na Ucrânia, como eles disseram em tese que fariam, isso não permite os poloneses evocar o artigo 5º. Só se os russos forem ali, olha, são esses os pontos nos quais as tropas polonesas estão se concentrando e vão atacar dentro da Polônia. Mas se atacarem os poloneses dentro da Ucrânia, não há como se falar em artigo 5º. Pode até, de alguma forma, haver algum tipo de situação politicamente criada para trazer o OTAN para o conflito, mas em tese não, tá? Em tese não. E eu concordo aí com o Jorge Gazola que tem muitos poloneses na Ucrânia, inclusive muitos poloneses lutando lá. O que eu fiz, de alguma forma, uma ressalva, foi que quando a gente ouve, 50 mil tropas da OTAN, não sei quantos, é isso aí, gente, ao meu ver, é fantasia, né? Morreram 50 mil tropas da OTAN, esse tipo de coisa é de cunho fantasioso. Claro que morreram muitos georgianos, morreram muitos azeris, morreram muitos turcos, morreram muitos britânicos, mas são situações pontuais. São situações pontuais. Daí para se falar em dezenas de milhares de mortes, eu acho que há um certo sentimento juvenil, tá? Um certo sentimento juvenil. O Jorge Gazola diz aqui 9 brasileiros. Tudo bem, se nós falarmos nesses números, eu não estou dizendo que sim nem que não, mas não tenho como aferir e confirmar, mas é razoável. Agora dizer, eu tenho visto muita gente dizendo, morreram 50 mil tropas da OTAN, 30 mil. Eu acho que é um sentimento pueril, é desinformação. É desinformação, eu não curto. Eu, particularmente, vocês sabem como eu sou conservador nesse sentido.